Oi, gente, bom dia. Espero que estejam aí todos bem, em casa, lavando a mão, tomando os cuidados necessários. Então, hoje a gente começa aí com a nossa primeira videoaula. Gente, relembrando então o que a gente estava vendo. Estávamos aí no nosso terceiro capítulo, Revolução Industrial. Como tem um tempinho, eu sei que eu terminei, mas eu acho interessante a gente fazer uma recapitulação. Então, para começar a aula, pega apostila e caderno aí, rapidão. Página 28, capítulo 3. Começamos com o conteúdo de Revolução Industrial. Lembra, a palavra revolução, o conceito de revolução, o que ele significa? É algo que era de um modo e que agora passa a ser totalmente diferente, tá? A gente viu que a Revolução Industrial, ela não vai ser uma mudança que vai afetar só o modo de produzir, ela vai alterar toda a sociedade. Na página 28 a gente vê aí, né, a questão das presenças das primeiras máquinas, o tipo de energia que essas máquinas vão utilizar, energias térmicas, né, o carvão principalmente. E quando a gente para pensar que lugar é esse, Chatmos, quando a gente para pensar da onde que está vindo essa revolução industrial? Inglaterra, né, grande pioneira. O que é ser pioneira? A grande primeira. Página 29 a gente fez um exercício aí de recapitulação. Lembrando, por que essa revolução começa na Inglaterra? É na Inglaterra, graças às revoluções burguesas, que a gente estudou as revoluções inglesas, que a gente tem agora aquele burguês, que além de poder financeiro, agora ele também passa a ter poder político, né? Altera e faz grandes alterações na sociedade. E aí a gente tem, por exemplo, no governo do Oliver Cromwell, a decretação dos atos de navegação. Por causa disso, a Inglaterra passa a ser a detentora do monopólio marítimo, passa a ter a maior frota marítima do mundo e graças a isso arrecada, acumula capital. Então ela vai ter recurso para investir na revolução industrial do seu país. Na página 30 a gente começou a ver as origens dessa revolução industrial, é isso que eu acabei de falar com vocês, né? A partir dessa acumulação, ela passa a desenvolver cada vez mais o seu comércio e a querer cada vez mais produzir mais. Eu estou tendo que a expansão do capitalismo. Lembrando que quando eu tenho também a grande origem desse capitalismo, que a gente tinha estudado, cercamento das terras. Quando eu tenho o cercamento das terras, os Enclosure Acts, agora a terra ela passa a ser o que? Mercadoria. Eu expulso aquele camponês de lá, coloco ovelhas, aquilo ali tem um sentido que financeiro. Grande nascimento do capitalismo. E isso vai cada vez aumentando mais na Inglaterra com a questão do comércio e com a expansão marítima que ela faz. Na página 30 a gente tem uma imagem aí de uma fiadeira, né, com a roda fiando e tudo mais. Como a gente tem a presença das ovelhas do campo, a questão têxtil dos tecidos vai ser muito importante para a Inglaterra, a gente viu. Na página 31 a gente viu razões desse pioneirismo inglês, é isso que eu já tinha apontado aqui com vocês, a presença de uma frota marítima mercante extremamente forte, fortalecimento da burguesia graças às revoluções burguesas que a gente já estudou, o acúmulo de capital vindo disso aí, a presença de carvão em seu território, que vai ser importante como fonte de energia, e a conversão religiosa. Lembra lá quando a gente estudou ano passado e a gente fala aí direto sobre a questão das conversões religiosas, reformas protestantes. O calvinismo vai ser um estimulante do capitalismo. Quanto mais você trabalha, mais você tende a ir para o céu e tudo mais. Isso aí vai ser um fator que vai fazer também com que a Inglaterra se torne uma pioneira aí da questão da Revolução Industrial. Beleza, falamos disso, vira para 32, o processo da Revolução Industrial, a gente viu que não é do dia para a noite, as coisas vão acontecendo. Eu tenho os Enclosure Acts, eu transformo a terra em mercadoria, eu expulso aquele camponês da terra e ele vai mendigar em outros lugares, no caso as cidades. Tô com o burguês cada vez mais desenvolvendo o comércio, cada vez mais ele quer lucrar mais, e isso vai fazendo com que eu tenha a emergência dessa revolução industrial,
Com o passar do tempo, as pessoas vão buscando criar novas metodologias para cada vez produzir mais. É a imagem que a gente tem aqui, por exemplo, na página 32, o engenheiro vai criar uma máquina a vapor. Então eu vou ter o surgimento das primeiras máquinas a fim de que eu consiga produzir mais em menor tempo. Na página 33 a gente vê aí a questão da presença agora das fábricas. Lembra? Idade Média, início aí da Idade Moderna. O que é que eu tenho? Eu, mas a minha família, produzo em pequena escala, né? Eu faço o sapato inteiro, tenho a noção inteira daquele produto. Agora não, eu passo a ter grandes galpões com um monte de gente. Quem que é esse monte de gente? É aquele camponês que saiu do campo, sabe por que quis? Não sabe porque foi expulso. E vai trabalhar com a mão de obra a grandes jornadas a um preço que miserável, mas é aquilo que eu falava, antes algo do que nada. E aí a gente passa a ter essas novas relações de trabalho. Se antes eu trabalho com a minha família, ou eu tenho oficinas onde eu ensino alguém, lembra lá que eu falava para vocês a questão dos estagiários, né, que estão aprendendo um ofício e tudo mais. Essa palavra estagiário, claro que ela não existia lá ainda, tá? No caso vai ser o aprendiz de ofício, que está aprendendo uma atividade, por exemplo, fazer sapatos. Agora não, eu tenho grandes fábricas comandadas pelos burgueses e quem trabalham ali são aqueles camponeses, né, comandando aquelas máquinas. Beleza? A gente vê aqui na página 33 uma imagem, precisas de mulheres, precisas de crianças, tá? Lembrando que nessa época eu tenho legislação do trabalho? Não. Virou para a página 34, condições de vida desses trabalhadores. Legais? Péssimas. A gente falou aí, é muito legal essa tarefa da página 34 que a gente corrigiu, o tempo, como que ele está mudando. O tempo que antes era controlado pelas tarefas, agora é controlado por quem? Pelo relógio. Divisão do trabalho, DST, divisão social do trabalho. Se antes eu fazia um sapato inteiro, agora eu faço o quê? Etapas daquele sapato. Né? Cada um vai ter uma parte para aquele ali, a fim de que produzir mais em menor tempo. Controle do trabalho. Lembra, sempre vou ter vigias ali naqueles galpões, né? As pessoas não têm tempo de descanso nem nada. E exposição a situações de risco. É aquilo que a gente comentava. Se você comete algum vacilo e acaba perdendo algum membro, a culpa é da máquina? Não, a culpa é sua. E você ainda vai pagar por aquele tempo que a máquina ficou sem trabalhar. Ou seja, as condições de vida dos trabalhadores são legais? Não, não são. E aí a gente vai começando a ter o quê? Manifestações, né? Revoltas dos trabalhadores. A gente vê que a gente vai ter revoltas de cunho mais radical e de cunho mais pacífico. A gente vai ter um movimento ludita e a gente vai ter um movimento cartista. Lembra de quem que eu tinha falado? Cartista, lembra de carta, então lembra de lei. O movimento ludita, ele vai pregar, no caso, a quebra às máquinas. A razão de todo mal são as máquinas, então a gente tem que quebrar essas máquinas. Já o movimento cartista, ele vai entender que não, eu preciso buscar meios legais para tentar resolver esses problemas. Então, a criação de leis. E aos pouquinhos eles vão conseguindo algumas medidas e tudo mais. Beleza, então eu tenho essa primeira fase da Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, tem uma origem principal no carvão e tudo mais, mas eu vou ter uma segunda fase dessa Revolução Industrial, é quando agora ela está fazendo o quê? Saindo da Inglaterra, ela está se expandindo para outros lugares ali da Europa e até mesmo do globo terrestre. E aí eu vou buscar agora outras formas de energia além do carvão, certo? Gente, esse primeiro momento aqui, só de revisão, tudo isso a gente já falou em sala de aula, beleza? E aí, no finalzinho da aula, eu tinha passado a tarefa de casa para vocês. Vamos começar aí com a página 38 da apostila, 39, peraí, me corrigindo, 37, 38 e 39 da apostila. Espero que vocês tenham feito, vamos aí fazer a correção, começando na página 37. Organize as ideias. Número 1. Explique os motivos que levaram à instalação de galpões denominados fábricas para a produção de bens de consumo em substituição às oficinas. Gente, por que que agora eu estou criando esses galpões? Por que que eu estou substituindo as oficinas?
que vocês colocaram? Vamos pensar. Tinha até comentado essa sala de aula. Por que agora eu preciso de grandes lugares? Eu tenho máquinas imensas, então eu preciso de galpões, realmente, lugares grandes para poder acomodar essas máquinas. E, consequentemente, agora eu tenho mais trabalhadores do que eu tinha nas oficinas. Então eu também preciso de lugares maiores para estar acomodando essas pessoas, beleza? Além, é claro, das matérias-primas que eu estou utilizando. Então o que vocês poderiam colocar aí? Por que esses galpões estão surgindo, chamados de fábricas? Agora eu preciso de lugares maiores que as oficinas, porque eu estou lidando com máquinas de grande porte, eu estou tendo que acomodar matérias-primas e estou tendo que acomodar um maior número de funcionários. Beleza? Bora para número 2. A que tipo de situações os movimentos operários que se organizaram no início da Revolução Industrial se contrapunham? Esses movimentos que eu comentei aqui agora na revisão com vocês, o que é que eles eram contra? O que eu acabei de falar. Eles vão ser contra o que? A exploração daquele trabalhador. Então, que tipo de exploração a gente pode colocar? Primeiramente, longas jornadas de trabalho, né? Esses caras ficavam em 14, 16 horas por dia trabalhando. Salários, o que? Mínimos. Então, péssimas condições de salário, péssimas condições de ambiente de trabalho, aqueles galpões abafados, insalubres, riscos de acidentes nas máquinas. Então, tudo aí vocês poderiam estar colocando, beleza? 3. Quais foram os principais movimentos de trabalhadores desse período? Contra o que cada um deles protestava? O que a gente tinha acabado de comentar agora, vocês iam citar então o movimento ludita, o ludismo e o cartismo, o movimento cartista. No caso, o ludita, ele vai pregar a quebra das máquinas, no caso, como elas são o grande mal dos trabalhadores e tudo mais. Já no caso do movimento cartista, ele vai ser um movimento pacífico, né? Ele vai pregar a questão legal por meio das leis, representação no parlamento, criação de leis para proteção do trabalhador, beleza? Vira aí na 38. Número 1. Observe as imagens que representam a produção artesanal, manufatureira e industrial. Então, de um lado vocês tinham as imagens, do outro lado vocês tinham a descrição. Vocês iam ter que indicar o que é o que. Gente, fundamental entender isso aqui. Vamos analisar aqui a primeira. Número 1. Na produção artesanal não havia divisão do trabalho, ou seja, apenas um trabalhador realizava todo o processo. Essa produção era doméstica, com a utilização de ferramentas simples. Os produtos eram diferenciados e seu resultado dependia da habilidade de cada artesão. Que imagem dessa aqui dá a indicar isso aqui, hein, gente? Tô falando que agora é um trabalhador realizando tudo. Tô falando que é da primeira, gente, livre de propriedade das coisas. Eu tenho um artesão produzindo vaso. Ele faz todos os seus vasos. Ele vê sentir em tudo aquilo ali. Ele produz sozinho tudo aquilo ali. Então é uma produção que artesanal. 2. A manufatura diferia, ou seja, era diferente da produção artesanal, pela reunião de vários trabalhadores em um mesmo local, cada um desempenhando uma fase distinta, diferente da produção. A divisão do trabalho proporcionava uma produção maior por causa da especialização de cada trabalhador, além do maior número de envolvidos no processo produtivo. Que imagem dá a indicar isso aí? Número 2, a primeira imagem aqui, gente, essas fiadeiras, fiando, enrolando e tecendo. Eu tenho uma produção que eu tenho várias pessoas colaborando para isso aí, nas oficinas, né? Ainda é um trabalho manual? Sim, manual, manufatura, tá? Várias pessoas colaborando nessas oficinas. Agora o 3, a produção industrial ocorria em grandes galpões que pudessem receber as máquinas, matérias-primas e grande número de trabalhadores. Muitas das ferramentas simples foram substituídas por máquinas geralmente movidas a vapor. Qual que é a imagem? A do meio, fábrica de algodão. Agora eu tenho o quê? Metal, olha isso aí. Eu tenho grandes máquinas, grandes galpões. Olha até a cor dessa imagem, a cor da fumaça.
no ar para essas pessoas. Então, beleza, produção artesanal, eu tenho um artesão fazendo todo o seu produto. Na produção manufatureira, eu tenho várias pessoas colaborando para a produção de produtos, cada uma especializada em alguma área. Lembra daquela relação que a gente tinha falado, mestre e aprendiz, tá? Já na 3 eu tenho o quê? Total divisão social do trabalho, eu tenho grandes máquinas, beleza? Página 39, número 2. Releia o texto do capítulo estudado, analise a frase a seguir e faça o que se pede. No início do século XVII, a sociedade inglesa passava por uma série de transformações no campo e na cidade. Identifique-as no texto do capítulo e anote. Você ia voltar no capítulo e ia reler o capítulo para estar entendendo. Não era um capítulo curtinho e tudo mais, dava para fazer isso rapidamente. Campo. Gente, o que a gente pode citar de mudanças que aconteceram no campo? Vocês iam ter que pensar lá do que a gente já tinha falado nas revoluções burguesas. Eu tenho agora o que? O campo, os cercamentos. O campo ele passou a ser uma mercadoria, certo? Eu expulso aquele trabalhador do campo, eu cerco aquele campo e ele passa a ter agora um sentido de mercadoria. Beleza, então tem a questão da criação das ovelhas. Muitos camponeses vão ser expulsos e vão acabar migrando para cidades, beleza? E cidades? Quais são as mudanças que vão passar a ocorrer nessas cidades? Esse camponês que sai do campo, ele está indo para onde? Para cidades. Então, se o campo agora está passando a estar vazio, as cidades agora elas estão o quê? Amontoadas de gente. E gente o quê? Pobre, extremamente pobre, que não tem nada, tá? Não tem casa, não tem nada. Então, você ia citar essas condições da chegada desses trabalhadores camponeses, né, na cidade. Péssimas condições, né, e tudo mais. E lembrando que quem também está na cidade, os burgueses, controlando o que? O comércio. Tranquilo? Número 3. Vocês iam ler aí um textinho. De acordo com o texto, a Revolução Industrial só poderia ter acontecido na Inglaterra. Enumere as razões que favoreceram o pioneirismo inglês no processo de industrialização. Gente, é o que a gente mais está comentando. Você ia citar para mim ato de navegação. A questão da Inglaterra está, então, dominando a questão comercial e marítima. Já vai ser um ponto extremamente positivo. A questão da expulsão desse trabalhador do campo para a cidade. Eu tenho uma mão de obra agora disponível para trabalhar, e uma mão de obra que vai cobrar um valor que é extremamente baixo. Isso aí vai ser muito interessante. Eu tenho aí a presença dos burgueses que estão acumulando capital e tem aí o fato da disposição de matéria-prima na Inglaterra, seja a questão do carvão ou posteriormente a questão do ferro também para a produção das máquinas e tudo mais. Tranquilo? Número 4. Sobre as condições de trabalho dos operários nas nascentes industriais da Inglaterra, leia o texto a seguir. Esse Edward Thompson, que é o autor desse texto, esse livro Costumes em Comum, gente, fantástico. Ele vai falar muito sobre a questão dessa revolução industrial na Inglaterra, tá? Quem puder dar uma olhadinha, creio eu que está disponível até na internet. De acordo com o texto, responda. Por quais razões os trabalhadores das fábricas não podiam ter relógio? Por que o relógio de pulso ele não vai ser disponível? Por que ele vai ser um relógio comunitário? O que vocês colocaram? Gente, porque o trabalhador ele não controla seu tempo de trabalho. Quem que controla seu tempo de trabalho? Pensa aí um pouquinho. São as fábricas. Como assim, professora, são as fábricas? São as máquinas. Máquinas essas controladas por quem? Pelos donos, pelos burgueses. Então, o relógio de pulso ele não vai ser disponível aí para essas pessoas. Eu vou ter a presença de grandes relógios comunitários, porque essas pessoas elas não controlam sequer seu tempo. Ou seja, elas não estão controlando sua própria vida. Tranquilo? E aí, por isso eu tenho a questão das longas jornadas de trabalho. Número 5. No material de apoio, há um dossiê sobre a Revolução Industrial. Leia e analise os documentos preenchendo as informações solicitadas. Show e lá. E aí, gente, lavando a mão em casa. Como é que tá? Muita tarefa.
Número 1, capítulo 2, Revolução Industrial. Se existia um dossiê, é importante que ele traz até a explicação. Dossiê é um documento que tem como objetivo reunir informações relativas a um acontecimento. A seguir é um dossiê sobre a Revolução Industrial, no qual estão contidos vários documentos que retratam fatos relacionados a ela. Seu trabalho é, tomando por base os documentos, responder às informações solicitadas. Vocês iam ler aí esses textinhos, né, e responder algumas perguntinhas. Número 1, sobre a Revolução Industrial, o que ela foi? Número 2, quando aconteceu? Número 3, onde aconteceu? E número 4, quais as principais invenções? Gente, número 1, o que foi a Revolução Industrial? Vocês iam colocar, ela é total alteração na forma social, de trabalho, econômica, que vai ocorrer aí na Inglaterra, que já dá até brecha para a gente responder a número 3 na Inglaterra, e que vai ser uma mudança que ela vai alterar totalmente o jeito, o modo de se viver no mundo. Número 2, quando acontece? Eu colocar aí século que? 18, né? A partir da metade aí do século 18, 1750. Quando tem 1850, eu vou ter a segunda fase, Revolução Industrial. Onde? Inglaterra. E quais as principais invenções? As grandes máquinas, né? Vocês poderiam colocar aí a questão da presença das ferrovias e tudo mais. Tranquilo? Virou para 2. 5. Quais os principais problemas sociais relacionados ao advento, ao surgimento das fábricas? Gente, exploração do trabalhador. Né? Vocês iam colocar aí a questão dos movimentos sociais, que eles estavam reivindicando, a questão das explorações, longas jornadas de trabalho. Número 6. Quais movimentos sociais surgiram em decorrência das duras condições de vida e de trabalho? Movimento ludita e movimento cartista. Beleza? E 7. Quais transformações a Revolução Industrial provocou no cotidiano das pessoas? Que mudanças isso traz para a vida das pessoas? Gente, a pessoa ela não controla mais seu tempo. Se antes ela tinha um comércio na casa dela e ela tinha seu tempo, agora ela não tem mais esse tempo, ele passa para a mão do burguês, né? Lembra, esse burguês agora, ele é o cara que manda naquele trabalhador, manda naquele proletariado. O que é o proletário? O trabalhador, tá? E no meio ambiente, da onde que eu tô tirando a matéria-prima para produzir os produtos? Meio ambiente. Então, olha essa imagem aqui que eu tenho na página 3. Eu vou ter a devastação do meio ambiente. É daí que eu tô começando a ter as grandes explorações do meio ambiente, de desmatamento, poluição, as fábricas, emissões de fumaça, tá? Beleza? Gente, terminamos o da apostila, a gente vai pro livro de atividade, página 17. Pega aí rapidinho. Bora lá. Número 1. A Inglaterra foi o primeiro reino europeu a passar pelo processo de industrialização que ocorreu no século XVIII. Você marca V para verdadeiro e F para falso. A forte marinha inglesa contribuiu para transportar as matérias-primas utilizadas nas indústrias, assim como os produtos comercializados. Verdadeiraço, né? O fortalecimento político da burguesia decorrente da Revolução Gloriosa contribuiu com uma legislação que aumentava o controle do Estado no comércio. O que a gente estudou? Adam Smith, liberalismo econômico. O burguês, ele quer que o Estado controle a economia? Não. Ele quer a não intervenção do Estado na economia. Então, essa alternativa é o quê? Falsa. Liberalismo econômico. Eu não quero a intervenção do Estado na economia, porque o burguês cada vez quer ter mais lucro. A Inglaterra tinha abundante fonte de minas de carvão e de ferro, matérias-primas fundamentais para a industrialização. Verdadeiraço. A política de cercamentos de terras que causou o êxodo, a saída rural, contribuiu para a grande disponibilidade de mão de obra barata nos centros urbanos. Verdadeiro.
O comércio da Inglaterra com o Oriente e as colônias da América gerou capital necessário para investir na criação das indústrias verdadeiras, a questão lá dos atos de navegação, né? Vira aí pra gente na página 18. Número 2. De que forma a introdução de maquinários no trabalho agrícola contribuiu para as mudanças sociais na Inglaterra no século XVIII? Gente, se eu tô levando essas máquinas para o meio agrícola, o que eu faço? Que mudanças eu tenho aí no campo? O que vocês colocaram? Vocês iam ter que pensar um pouquinho. Primeiramente, se eu tenho mais máquina, eu estou visando aumentar a minha produção. Quer dizer que agora eu estou tendo mais gente, eu estou precisando produzir mais comida. Então, eu intensifico a produção de alimentos a fim de gerar um aumento aí populacional. E pensando também que eu estou tendo mais gente nas cidades. Então, por isso, aumentar essa produção a fim de abastecer essas pessoas. Beleza? Número 3. A Revolução Industrial foi responsável por gerar transformações nas formas de trabalho. Escreva um texto que diferencie cada uma das maneiras de produção representadas nas imagens a seguir. Você estava vendo aí, produção artesanal, manufatureira industrial. É o que a gente tinha acabado de analisar na tarefa da apostila. Você ia me explicar que na produção artesanal, olha aí, eu tenho uma pessoa sozinha produzindo tudo aquilo ali. Na produção manufatureira, eu já tenho a presença aí de mais pessoas especializadas, cada uma em uma função. Já na produção industrial, tem a presença de grandes máquinas e total divisão do trabalho. Beleza? Claro que vocês iam falar mais, mas era nesse sentido que a gente já tinha acabado de pensar nas questões anteriores aí. Página 19, número 4. Observe as imagens da cidade de Sheffield, localizada no sul da Inglaterra, nos anos de 1819 e 1855. Baseando-se na análise das imagens que representam a cidade de Sheffield nos anos 1819 e 1855, produza um texto que contenha as principais transformações que ocorreram nas cidades inglesas no processo de industrialização. Gente, primeira imagem aqui de 1819, vê a presença o que no céu? Fumaça. Nessa de 1855 também, ali, ó, chaminés. Então, o que a gente poderia pensar a respeito dessas imagens? Primeiramente, eu estou tendo, de uma imagem para outra, um aumento dessas indústrias. A paisagem, que era rural, está passando a ser cada vez mais o quê? Mais urbanizada. Eu estou aumentando, se eu estou aumentando o número das fábricas, eu estou aumentando o quê? A questão da poluição ambiental. Foca que a questão está querendo saber das transformações aqui nas cidades, tá? E a questão das poluições, né, e tudo mais. Então, aí vocês iam falar. De uma imagem para outra, eu tenho uma maior urbanização, maior presença de indústrias e, consequentemente, maior poluição do ambiente. Número 5, tinha 3 alternativas que a gente ia analisar. Número 1. O ludismo foi uma das principais manifestações de resistência da classe operária no período da Revolução Industrial. Verdadeira, falando desse movimento. Número 2. A destruição das máquinas era a única forma de protesto do movimento cartista que atuou entre 1811 e 1816. Cartismo pregava quebra as máquinas, lembra da dica. Cartismo lembra carta, carta lembra leis. Não, falsa. 3. Mesmo sendo reprimidos, os operários conseguiram a aprovação de algumas reivindicações no século XIX, como a não contratação de crianças com menos de 9 anos. Sim, comentei com vocês rapidinho, né, no início, que o movimento cartista ele vai conseguir uma representação no parlamento e mesmo que dificilmente ele consegue alguns benefícios aí. 6. Descreva o ambiente das fábricas no período da industrialização inglesa. Gente, eram lugares legais? Você me descreve aí as péssimas condições, lugares quentes, abafados, pessoas amontoadas, lugares insalubres, tá? Grande presença de doenças, acidentes. Virou aí na página 20. Vocês iam ler 2 textos, número 1 e número 2. Letra A.
como a utilização de novas fontes de energia impactou os trabalhos artesanal e manufatureiro. Como que agora eu tendo outros modos de produzir, outros modos de como produzir, como que isso muda a vida de quem trabalhava no ramo artesanal e manufatureiro? Agora eu tô tendo cada vez mais a inexistência dessas áreas. Quem trabalhava na área artesanal, quem trabalhava na área manufatureira, tá perdendo espaço para quem? Para quem está na indústria. Então eu estou tendo a diminuição dessas áreas de produção em razão do aumento agora do que? Da indústria, porque eu produzo mais em menos tempo. Então, como que essas novas fontes de energia impactam esse trabalho? A indústria toma o espaço do ramo artesanal e do ramo manufatureiro. E B, quais as principais diferenças entre a primeira e a segunda revoluções industriais descritas no texto? Na primeira revolução industrial e as fontes de energia e as matérias-primas utilizadas. No caso da primeira revolução, eu tenho aí principalmente qual fonte de energia? O carvão, né, o vapor. A gente vê, por exemplo, naquela primeira imagem que abre o capítulo, a gente tem lá a Maria Fumaça, o trem, né? Carvão, primeira grande matéria-prima. Já na segunda revolução industrial, eu estou cada vez mais o que? Investindo em criar novas coisas. Então agora passa até o que? Eletricidade, petróleo. Então, quais as diferenças? As fontes de energia que estão mudando de uma revolução para outra, as fontes, as matérias-primas. Primeiro o carvão, na segunda eu vou ter a presença da eletricidade e do petróleo, por exemplo. E na 3, vocês tinham algumas palavrinhas que vocês iam completar. Deixa eu só paralisar que vai fazer um barulho. Vai passar um barulho aqui, ignora. Eu guardei. Vocês iam preencher aí, período, primeira revolução industrial e segunda revolução industrial. Primeira revolução industrial aí, quais séculos que vocês iam colocar? Gente, séculos 18 e século 19, tá começando na metade ali do século 18. E já a segunda, 19 e 20. Fonte de energia da primeira, vapor, da segunda, eletricidade. Matérias-primas, primeiro, carvão, ferro, já da segunda, aço, petróleo. Invenções, eu tenho barco a vapor sendo criado na primeira, locomotiva a vapor, máquina de fiar. Já na segunda, motor a combustão interna, automóvel, telégrafo, essas tecnologias mais recentes. Gente, então aqui a gente termina esse conteúdo do capítulo 3. Vocês vão assistir esse vídeo. Então, vocês vão ter o prazo aí das 15 às 16 horas pra gente estar tirando essas dúvidas. Manda as dúvidas, enumera elas lá pra mim e das 15 até as 16 horas eu vou tirar as dúvidas